Olá, turminha do sétimo ano, professora Milena aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Espero que você já esteja com o seu caderno, caneta para fazer anotações, certo? Prepara seu cantinho de estudo que a nossa aula já vai começar. Vamos aprender o que nós vamos estudar aqui hoje, a habilidade que vai ter na nossa aula de hoje. Hoje a gente vai aprender a distinguir fato de opinião. Nós vamos continuar estudando o gênero reportagem. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre as características desse gênero, estudamos a estrutura, aprendemos a encontrar a temática dentro do gênero reportagem e hoje a gente vai continuar nesse texto e agora a gente vai aprender a diferença entre fato, o fato de uma reportagem e a opinião do repórter, certo? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Sem mais delongas, vamos iniciar. Olha só, quando eu falo em fato, fato é uma verdade absoluta, é algo concreto, é algo que eu não posso discutir. Agora, quando eu digo em opinião, é algo que eu não tenho certeza, é algo mais subjetivo. Pode ser verdade, mas pode não ser. Percebeu que existe uma dúvida? Não existe um consenso geral. Vamos ver alguns exemplos para a gente poder entender direitinho o que é o fato e o que é uma opinião. Tratando-se, por exemplo, do sistema solar, o que nós temos aqui? Existem oito planetas no nosso sistema solar. Isso aqui é algo comprovado através do conhecimento científico. Olha só outro fato. O Sol é uma estrela. Os astronautas já foram até a Lua. Todas essas afirmações são fatos. É algo que eu não posso questionar. É uma verdade. Aconteceu e aconteceu. É algo que eu não posso tá dando uma opinião. Agora, quando eu falo em opinião, preste atenção nessas outras afirmativas. O que eu tenho aqui? O espaço exterior é legal. Perceba quando eu digo é legal, é algo mais subjetivo. Eu posso achar isso, já você não pode. É a minha opinião, é algo mais subjetivo. Existem alienígenas em outros planetas. Eu tenho como comprovar que existem alienígenas em outros planetas? Não, né? O conhecimento científico ainda não chegou aqui. É apenas uma opinião, é uma suposição. Não é uma verdade absoluta, não é uma verdade inquestionável. É uma opinião. Olha aqui a última, tem aqui. Plutão ainda deve ser um planeta. É algo também que eu estou apenas supondo. Percebeu que o fato é uma verdade absoluta, ao passo que a opinião é algo questionável, é algo mais subjetivo? Deu para perceber a diferença aí entre fato e opinião, né? Pois vamos para frente. Vamos aqui para mais alguns exemplos de fato e de opinião. Quando eu falo assim, uma das formas de evitar o Covid-19 é higienizar as mãos com álcool em gel. Isso aqui já foi provado pelo conhecimento científico, é uma verdade absoluta. Para eu poder evitar o coronavírus, uma das maneiras é utilizar álcool em gel. É uma forma de proteção. É algo que o conhecimento científico já afirmou, estudos já afirmaram, isso aqui é um fato, é inquestionável. Agora, uma opinião sobre esse fato é isso aqui. Usar álcool em gel é irritante. Perceba que é a minha opinião, é algo mais subjetivo, é o que eu estou falando. Através de um fato, pode surgir várias opiniões, certo? Tá dando para entender o que é um fato, o que é uma opinião? Ótimo! Pois vamos para frente. Quando eu falo nos textos jornalísticos, que é o gênero que nós estamos estudando essa semana, o gênero reportagem, vimos um pouquinho aí sobre o gênero notícia, aprendemos já a diferença entre os dois. Quando eu falo nesse tipo de gênero, normalmente eles procuram
não manifestar a opinião deles na reportagem. Só que nada é imparcial. Só o fato de como eu demonstro as escolhas de palavras, as escolhas lexicais para fazer uma manchete, só aquilo ali eu já estou demonstrando a minha opinião a respeito de um determinado fato. Quer ver? Olha só, nessa primeira notícia eu tenho aqui: brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Agora vamos ver uma reportagem sobre o mesmo fato e já perceba que vai existir uma conotação diferente. Tem assim: venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Olha só, no primeiro, os brasileiros eles são encarados como quem expulsou os venezuelanos após um assalto em Roraima. Já na segunda notícia, o que é que eu tenho aqui? Eu já utilizei a palavra agredidos. Percebam que existe uma diferença de como esse fato ele foi retratado nas duas notícias. A própria escolha lexical já demonstra uma opinião aqui de quem escreveu essas notícias. Claramente não foi a mesma pessoa, não é verdade? Vamos para frente? Agora a gente vai aprender como encontrar o fato e a opinião dentro do gênero reportagem. No título dessa reportagem que nós vamos ler agora, tem assim: consumo de alimentos orgânicos avança no Brasil, diz pesquisa. Saiba identificar um vegetal livre de agrotóxico e quais benefícios ele oferece à saúde. Olha aqui, só por esse título e por esse subtítulo, a gente já sabe do que essa reportagem vai retratar, não é? Vai falar aqui sobre o consumo de produtos orgânicos, de alimentos orgânicos, e vai mostrar quais são os benefícios que o consumo desse alimento traz para a saúde. Através do título e do subtítulo, eu já consigo identificar isso. Então, vamos iniciar a leitura? Acompanhe aí comigo. Tem assim: com a pandemia declarada em março de 2020, a feira de orgânicos do bairro das Graças, na zona norte do Recife, ficou esvaziada. Uma tristeza para quem acostumou-se com o movimento diário. No entanto, o medo do novo coronavírus não se impôs ao cuidado alimentar útil para fortalecer a imunidade ao longo do tempo. Eis que desde junho do ano passado, o movimento das sextas-feiras voltou a deixar os produtores eufóricos pela demanda, mesmo ainda diante do caos. Um interesse manda em Pernambuco que confirma um crescimento nacional desse importante setor de aproximadamente 30% em relação a 2019. Segundo o último relatório realizado pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, da Anvisa, das 4.616 amostras de 14 alimentos de origem vegetal representativos da dieta da população brasileira, foram detectadas 23% das amostras resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido pela legislação. Dessa forma, os alimentos orgânicos possuem um ótimo custo-benefício. Olha aqui, dentro dessa reportagem que nós acabamos de ler, existem alguns fatos e algumas opiniões. Vamos tentar identificá-los? Perceba, quando eu utilizo adjetivos para falar sobre esse fato, esses adjetivos normalmente eles já são carregados de um valor subjetivo, carregado de opinião. Quando ele fala assim: esse importante setor, o autor dessa reportagem ele poderia muito bem ter dito esse setor. Mas, ao invés disso, ele utilizou o adjetivo importante. Esse importante setor. O adjetivo importante já está valorizando esse setor, expressando aqui não um fato,
mas a opinião de quem escreveu essa reportagem. Outro exemplo de opinião expressa do repórter dentro desse texto está bem aqui no início, logo no início do parágrafo, ele fala assim: com a pandemia declarada em março de 2020, a Feira dos Orgânicos do bairro da Graça, lá na zona norte de Recife, ficou esvaziada. Ele fala, a feira lá desse bairro, no Recife, ela ficou sem pessoas, com pouco movimento. Isso aqui é um fato, realmente aconteceu. Uma tristeza para quem se acostumou com o movimento diário. Perceba quando ele expressa uma tristeza, isso aqui já é uma opinião, novamente, do repórter sobre o fato. Fato é que a feira ganhou pouco movimento com a pandemia. Isso é um fato. Aí, quando ele expressa e diz que isso é uma tristeza, é a opinião dele. Outras pessoas, o dono do supermercado, por exemplo, pode ter uma opinião diferente. Não achar isso uma tristeza, como o repórter falou. Isso aqui, então, que está em vermelho, é a opinião de quem escreveu aqui essa reportagem. Tem mais algum fato e alguma opinião? Tem sim. Olha aqui no final, quando ele fala assim: dessa forma, os alimentos orgânicos possuem um ótimo custo-benefício. Ele traz um fato que está logo aqui no finalzinho do texto, que eu coloquei, inclusive, destacado. Ele traz porcentagens. Geralmente, um fato a gente identifica facilmente também por isso. Se acontecer aqui no texto, numa reportagem, geralmente traz porcentagens, é algo que é comprovado, que eu não posso questionar, certo? Ele traz esse fato, em seguida ele fala que os alimentos orgânicos possuem um ótimo custo-benefício. Isso aqui é algo que eu posso questionar, é a opinião novamente do repórter presente dentro do texto. Ele fala que possui um ótimo custo-benefício, mas outras pessoas podem vir com outros argumentos e formar uma opinião diferente. Percebeu como eu posso questionar essa última fala do repórter? Aqui também está demonstrando a opinião dele, certo? Está dando para perceber a diferença aqui entre fato e opinião? Ótimo, pois vamos para frente. Agora nós vamos fazer uma pequena atividade prática. Até agora nós aprendemos aqui a identificar o fato e a opinião dentro do texto. Chega a hora de você tentar, pensando sozinho, e vamos para frente, né? Vamos ver aqui o que nós temos na primeira questão. Eu vou logo ler o enunciado antes de ler o texto. Tem assim: o trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é. Ou seja, ele não está perguntando um fato em relação ao tema cidadania. Está perguntando uma opinião. Onde é que tem uma opinião? Aí você lembra. Opinião é algo que eu posso questionar. Opinião não é uma verdade absoluta. Vamos ler juntos aqui o que essa reportagem vai tratar? Lembra que logo no título do texto e no subtítulo eu já tenho informações importantes sobre o que a reportagem vai falar. O título é esse aqui: Cidadania da Mulher, a conquista histórica do voto feminino no Brasil. Olha, essa cidadania, então, que ele fala aqui no início da primeira questão, já vai fazer referência ao voto feminino no Brasil. O subtítulo está aqui. Em 1932, durante o governo lá de Getúlio Vargas, a mulher brasileira conquistou o direito ao voto. Perceba que no subtítulo ele continua nessa mesma temática. Vamos fazer a leitura aqui do texto, então? Acompanha comigo. Tem assim: cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos.
Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Pronto, aqui é só um trecho da reportagem, certo? Aí vai continuar desenvolvendo junto com essa temática que já foi proposta aqui no título e no subtítulo. A questão da cidadania, do voto feminino, da conquista do voto feminino. Agora vamos passar para as alternativas. Lembrando que o que é que essa questão quer de você? Ela quer a resposta alternativa em que indica uma opinião, não um fato, em relação à cidadania. Vou ler todas as alternativas, letra A, letra B, C e D com você, e você vai me dizer qual é a certa. Na letra A tem assim: é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Será que temos uma opinião aqui sobre cidadania? Vamos para frente. Na letra B tem assim: é poder votar em quem quiser. É uma opinião? Isso aqui é algo questionável? Revelam estágios de cidadania. Foi uma conquista dura. Lembra que quando eu falei para você da importância dos adjetivos, que o adjetivo normalmente ele vai trazer ali algo mais forte, que vai demonstrar a opinião de quem está ali escrevendo o texto, a opinião do repórter? Sabendo disso, qual é a alternativa, qual é o trecho que indica uma opinião, algo questionável, algo mais subjetivo de quem escreveu essa reportagem? Ó, acertou quem marcou a letra D. Quando ela fala assim: foi uma conquista dura. O voto feminino foi uma conquista dura. Nesse caso, aqui nós temos uma opinião de quem está ali redigindo essa reportagem. Perceba que ela até utiliza o adjetivo dura. Foi uma conquista dura. É uma opinião, a opinião da repórter, mas talvez que nem todas as pessoas vão pensar da mesma forma. É algo subjetivo aqui de quem escreveu, certo? Vamos para a próxima questão. Continuar analisando o fato da opinião, fazer essa distinção. Na segunda questão, o que ela está pedindo aqui? Uma opinião é emitida na reportagem, Novamente, a questão está procurando onde tem uma opinião dentro desse texto, uma opinião dentro dessa reportagem. O título é esse aqui: Trindade terá sistema híbrido. Esse é o título da reportagem. Vamos ler juntos para a gente poder identificar onde existe uma opinião dentro desse texto? Tem assim: a ideia é implantar um sistema híbrido de energia solar e eólica com capacidade para gerar 120 kW, o suficiente para reduzir de 60 mil para 2 mil litros o consumo anual de óleo diesel na ilha, que atualmente é atendida por geradores movidos a óleo. Localizada a 1.200 quilômetros lá da costa brasileira, a Ilha de Trindade é estratégica para garantir a extensão territorial do país e, por isso, é ocupada pela Marinha. Mas, para que tenha energia, precisa ser alimentada por óleo diesel, que de 2 em 2 meses chega transportado por barcos em viagem que dura cerca de 4 dias. Daí a grande importância desse projeto. Exemplifica Ricardo Dutra, pesquisador do CEPEL. Aqui a gente tem uma reportagem. Do que essa reportagem está falando? Lembrando aí do tema da aula anterior, quando a gente falou de temática do texto, a ideia principal do texto, está falando justamente da importância dessa implantação do sistema de energia solar e eólica dentro dessa ilha, a Ilha de Trindade, que com a implantação desse sistema de energia solar e eólico vai deixar de ficar refém de uma única fonte de energia, que é o óleo diesel. Olha aí, aqui um resumão da temática do texto.
Mas a questão não está perguntando isso não, estou só revisando o que a gente viu na aula passada. A questão está perguntando aonde é que eu tenho uma opinião, certo? Letra A, B, C e D, todas elas são fatos, mas eu quero saber onde tem uma opinião aqui. Eu vou lendo e eu já quero que você vá pensando em qual alternativa você vai marcar, tá bom? Na letra A tem assim: o óleo diesel é levado em barcos para a Trindade. Isso aqui é algo questionável, algo que eu posso falar? Ou será que é uma opinião ou será que é um fato? É algo que acontece de fato? Na letra B tem assim: o projeto é de grande importância para a Trindade. Isso aqui é uma opinião? Vamos para frente. Eu quero que você escolha uma alternativa. Na letra C tem assim: a ilha de Trindade precisa ser alimentada por óleo diesel. E por último, na letra D tem assim: a ilha de Trindade fica a 1.200 quilômetros da costa. Pronto. Agora eu quero saber de você onde é que existe uma opinião aqui. Todas são fatos, mas existe essa opinião que está expressa. Qual alternativa você vai marcar? Olha só, acertou quem marcou a letra B. Quando eu digo que o projeto é de grande importância para a Trindade. Quem está falando isso aqui é o Ricardo Dutra. Presta atenção lá no finalzinho do texto, eu coloquei em vermelho para você identificar de maneira mais fácil. Tem assim: daí a grande importância desse projeto, exemplifica Ricardo Dutra, pesquisador do CEPEL. Perceba que isso é uma opinião do Ricardo Dutra, dizendo que esse projeto, essa implantação desse sistema de energia é importante. É a opinião dele, é algo que eu posso questionar, eu posso trazer outros fatos, trazer outros argumentos e questionar essa opinião dele. A letra B é a correta. Mas perceba que nas outras alternativas, todas elas eu tenho fatos. Quando eu falo assim: a ilha de Trindade fica a 1.200 quilômetros da costa. Isso aqui é um fato, é algo que eu não posso questionar. Alguém pode dizer: não fica a 1.200 quilômetros não, fica a 2.000 quilômetros. Não, é algo que eu posso medir e eu posso dizer. Isso aqui é um fato, fica a 1.200 quilômetros da costa. Perceba que é algo que eu não posso questionar. A única alternativa aqui onde eu teria uma opinião realmente é a letra B. Espero que você tenha acertado, viu? Vamos para frente testar mais um pouquinho nossos conhecimentos através da terceira questão. Terceira questão, o que ela está perguntando de você? O enunciado tem assim: um fato emitido na reportagem é... Percebeu que na questão anterior, ela queria onde tivesse uma opinião. Essa questão já quer que você marque onde existe um fato. Olha aí, eu vou ler aqui o texto com você e eu já quero que você fique pensando aí onde é que existe um fato. O título dessa reportagem é esse aqui: Benefícios do café. Veja como a bebida pode ajudar a sua saúde. É a segunda bebida mais consumida no Brasil, atrás apenas da água. Está presente em 98% dos lares. Perceba que logo no título e no subtítulo eu já sei do que essa reportagem vai falar, né? Vai falar sobre o café e sobre os seus benefícios para a saúde, ok? Ao longo da reportagem, a gente vai ter mais informações sobre isso. Vamos ler aqui rapidamente, tem assim: o café é uma bebida produzida a partir dos grãos torrados do fruto do cafeiro. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, é a segunda bebida mais consumida aqui no Brasil, né? Essa bebida está presente em 98% dos lares. Isso se deve ao fato de que o consumo da bebida é algo que tem um papel muito importante na integração social e cultural da vida dos brasileiros. O café está presente nos momentos mais felizes ou tristes e rotineiros. Olha aqui, esse é um fragmento da reportagem, aí ia ter a continuação, certo?
Mas agora o que é que eu quero de você? Quero que você me diga onde é que existe um fato. Se é na letra A, B, C ou D. Vamos ler juntos? Na letra A tem assim: está presente em 98% dos lares. Fato ou opinião? Fique pensando. Na letra B tem assim: tem um papel muito importante na interação social. Letra C: o café está presente nos momentos mais felizes aos tristes e rotineiros. E na letra D: a bebida pode ajudar a sua saúde. E aí, onde é que tem um fato? Na questão anterior, pediu para você a opinião, identificar onde existia uma opinião. Nessa questão, está pedindo para você identificar onde existe um fato. Um tempinho para você pensar. Letra A, B, C ou D. E aí, qual alternativa você marca? Acertou quem marcou a letra A. Perceba que na letra A eu tenho aí uma porcentagem, está presente em 98% dos lares. Para eu poder afirmar isso, com certeza foi feita uma pesquisa. Ele até fala aqui da Associação Brasileira de Indústrias do Café. Foi feita uma pesquisa e eu posso afirmar, olha só, o café ele está presente em 98% dos lares brasileiros. Isso aqui é algo questionável, eu fiz uma pesquisa, eu fiz um levantamento, não é a minha opinião. É uma opinião mais científica ali de quem fez a pesquisa. Então, é um fato. Nas outras alternativas, tudo eu tenho opinião, algo mais subjetivo. Quando eu digo, a bebida pode ajudar a sua saúde. Pode ajudar, mas há quem possa ter uma opinião diferente, dizer, eu tenho labirintite, então não posso utilizar, não posso consumir café. Percebeu como facilmente eu pude derrubar essa opinião? As outras alternativas também, todas são opiniões. A única que tem um fato realmente é a letra A, certo? Vamos finalizar aqui nossa aula de hoje. Nós vimos um pouquinho mais sobre o gênero reportagem, estudamos, relembramos algumas coisinhas da aula passada. E além disso, a gente aprendeu o que é um fato, o que é uma opinião. Aprendemos também a identificá-los dentro de um texto, um fato e uma opinião relativa a esse fato. Espero que você tenha entendido tudo direitinho, anotado suas dúvidas, tá bom? Até a próxima aula.